Boa noite. Nós agradecemos a Jesus, agradecemos a espiritualidade e a oportunidade. Nós reconhecemos que a tarefa é do Cristo, que a honra é toda nossa. Por isso nós vamos pedir a Jesus que nos inspire, que nos oriente na noite de hoje. A Federação Espírita Brasileira, ela paginou uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, falando sobre a importância da evangelização infanto-juvenil. São inúmeros os benefícios de se evangelizar a nossa criança, inúmeros. Em todas as circunstâncias da vida, é importante evangelizar nos nossos filhos. O planeta ainda não alcançou uma melhora fixa, uma melhora aparente, em razão de algumas famílias não se investirem na evangelização infantil. Porque o que sabemos é que o planeta só alcançará uma modificação visível quando todos os lares estiverem evangelizados, consequentemente, as crianças. Bom, o Chico Xavier falava numa mudança para 57. Se nós calcularmos, 57 está muito próximo. E com as coisas que a gente visualiza no universo, na Terra, no Brasil, na nossa casa, parece que está meio difícil, né? Parece que está meio complicado que isso aconteça em 2057. Mas pode ser que aconteça. Depende de nós. Depende exclusivamente de nós. Para que isso aconteça, a gente precisa saber qual é o objetivo do planeta em que vivemos. Por que nós estamos encarnados? O que nós aprendemos enquanto reencarnados? Todo mundo aqui acredita na reencarnação? Detalhe, a reencarnação está proporcionando a cada um de nós uma melhora que justifique esse retorno ao Pai? São perguntas que a gente tem que fazer para que a gente possa saber por que é fundamental evangelizar os nossos filhos. O que a gente precisa saber? A Terra é o que para nós? Bom, transitando pelos conhecimentos espirituais, a Terra é um lar, é uma escola e é uma penitenciária. Um lar, uma escola e uma penitenciária. Um lar por quê? Porque nos acolhe, nos abriga. Uma escola por quê? Porque nos ensina, aprendemos. E uma penitenciária por quê? Agora é que está o X da questão, tá? Se é que questão tem X. Vamos lá. É uma penitenciária porque nós não somos espíritos de origem da Terra. Nós não somos iniciantes na Terra. Nós já viemos de outras escaladas, de outros planetas, onde erramos inimaginavelmente e estamos numa oportunidade extraordinária na Terra de acertarmos. Olha que legal. Recebemos a bênção e a misericórdia de acertarmos. Só que isso não aconteceu agora. Estamos nessa experiência há milênios, experienciando essa forma nova, essa experiência nova, essa condição nova, já há muito tempo. Como o mundo em que estávamos sofreu modificação e deportou-nos, a Terra também está sofrendo modificação. Segundo sabemos da espiritualidade, a parte intelectual do nosso planeta alcançou o seu máximo. O que não alcançou o máximo é a nossa parte moral. Ainda estamos muito apequenados em matéria de moral. E nem precisa perguntar por quê, e a gente não precisa nem se questionar e nem se doer. É só a gente olhar para a gente mesmo. Nosso nível de paciência, nosso nível de tolerância, nosso nível de perdão, vai fazendo a identificação da nossa pequenez moral. Muito bem. E aí, consequentemente, a Terra está mudando a sua estrutura. Estamos saindo de um período de expiação trazido por Jesus e entrando para um mundo de regeneração. Que bom! Todo mundo está doido para regeneração. Nós não estamos aguentando mais tanto sofrimento. Não é verdade? Chega! A gente quer uma escola onde todo conhecimento seja possível
e que nós entendamos o real objetivo de estarmos encarnados. A gente quer um lar onde você conviva bacana com aquele que está do seu lado. Já não somos mais adversários, somos amigos. E a gente não quer mais a cadeia. Para não querermos a cadeia, é fundamental aprendamos o objetivo da nossa encarnação no planeta. Se eu me avaliar, eu sei que não dá tempo mais de eu virar uma Sônia bacana. Não dá mais. Eu já não sou mais criança, eu já cometi erros, eu já fiz uma série de coisas, e muitas reencarnações, onde eu me comprometi moralmente. Então, como o planeta vai mudar? Ele vai mudar a partir do momento que nós instalarmos no coração da infância um projeto melhorado. Precisamos ensinar nossos filhos, nossas crianças, a sentir a melhora deste mundo. Política boa? Queremos uma política bacana? Então precisamos educar os nossos filhos politicamente. Educação de classe. Precisamos fazer com que os nossos filhos sejam os professores do futuro, porque aí eles serão, primeiro, bons alunos. Saúde, chega de SUS, de sofrimento. Não chega de SUS, não pode chegar a SUS não, né, gente? Mas chega de sofrimento no SUS, então nós precisamos fazer bons médicos. A infância é esse período. Mas como é que eu vou fazer isso, gente? Onde eu vou conseguir instalar esse conteúdo? A evangelização infanto-juvenil é o projeto de educação futura. Vamos lembrar a mensagem de Dr. Bezerra de Menezes. Quando ele fala na importância da evangelização, ele vai comentar da formação do terceiro milênio. Mundo novo, coisa nova e boa. Vai haver sofrimento no mundo de regeneração? Não. Não. Por quê? No livro do Dr. Roberto Lúcio, Sinais do Tempo, ele vai fazer, conversando sobre sexualidade, ele vai fazer um comentário muito bacana que ele diz o seguinte: na regeneração, o planeta não estará suscetível à prostituição, ao duelo, à escravidão, à obsessão e às guerras. Isso é para 2057. Corre, gente. É rápido. Porque quando você liga a televisão, o que você mais vê é prostituição. Então aonde que isso vai se encaixar? Vai se encaixar no projeto Evangelização Infantil. Eu trago meu filho para a evangelização, mas eu ainda não questiono o papel da evangelização. Na realidade, enquanto nós estamos aqui no salão, aprendendo sobre as questões morais, os nossos filhos estão recebendo igualmente informações morais. Isso é que vai ajudar. Eu deveria me ater muito à questão da evangelização infantil. Trazer o meu filho para a instituição espírita para que ele receba esse conteúdo, porque é urgente. E por que é urgente? Dr. Bezerra de Menezes vai falar o seguinte: na alvorada do próximo milênio, os jovens serão chamados a compromissos cujos resultados dependerão da formação que lhes seja dado desde agora. Agora o quê? Agora a infância. Se você não traz a sua criança para a evangelização, a probabilidade de nós termos uma juventude equilibrada é muito pouca. Quando a criança está reencarnando, o cérebro desta criança, ele fica muito exposto à informação. Tudo que ele tem da reencarnação anterior é meio que reduzido. Quem lembra aqui de disquete? Vocês lembram do disquete, né? Pega aquele conteúdo todo, você aprisiona aquilo num espaço menor e libera um espaço maior para informação. Esse é o cérebro de uma criança. Não é um cérebro vazio, porque ela faz conquistas que são naturais dela. Andar, voltar a falar, enxergar, são conquistas naturais. Mas o espaço da mente da criança fica muito solto à informação. Se os pais se prenderem a trazer conteúdos morais para o espírito, neste momento, quanto menor a criança, maior a sua capacidade de aprendizagem. Que pena que a gente pensa diferente. Não é assim? Você acha que o menino, por ser muito pequeno, esse menino vai fazer o que lá no centro? Se não vai aprender nada não, ele vai me encher o saco lá.
e eu não vou conseguir assistir minha reunião. Deixa esse menino sentado aqui mesmo. E aí eu deixo o menino com a babá chamada televisão, com a babá chamada computador, com a babá chamada WhatsApp, porque menino, criança, agora tem WhatsApp. Tem, né? E os pais acham super interessante. Então a criança fica absorta nessa imagem que está sendo construída no seu pensamento. E é isto que ela passa a ter como referência. Quando eu trago a criança para a evangelização, mesmo que depois ela volte ao contato com o computador, com o WhatsApp, com a televisão, eu fiz com que espaço na mente dessa criança ficasse ocupado. Então, tem menos espaço para as coisas fúteis. Esta é a importância da evangelização infantil. E o plano espiritual diz o seguinte: vamos precisar desse jovem na constituição de um mundo melhor. Quando vai acabar a prostituição? Quando você inserir no coração de uma criança que ele precisa ter o espaço dele, e o espaço dele é espiritual. Então ele vai parar de prostituir, ele vai parar de adulterar. Ele vai começar esse trabalho na infância. Ah, mas menino não prostitui? Prostitui sim. Menino não adultera? Adultera sim. Tudo que a criança faz que altera o seu procedimento natural é um adultério, é uma prostituição. Por que prostituição? Porque ele coloca uma mentalização que não é a lógica naquilo que é para ser logicado. Deu isso aí? Então o que a gente precisa fazer? Ocupar o espaço dessa criança com coisa positiva, para que ele vá crescendo e vai sedimentando uma informação mais equivalente ao seu estado de crescimento. Nós teremos aí jovens equilibrados, jovens conscientes. Por que a gente não tem hoje? Eu fui visitar um lar, e quando eu cheguei nesse lar, estavam lá 4 adolescentes. E eu me recordo como se fosse hoje. Eu cheguei e disse, boa tarde. Ninguém me respondeu. E eu disse, boa tarde. Ninguém me respondeu. Eu falei, boa tarde, gente, eu cheguei. Aí eles olharam para mim e falaram assim, boa tarde. E eu fiquei ali vendo como a falta de informação infantil na infância faz com que o adulto não acione valores. Ou o jovem não acione valores. Consequentemente, o adulto, consequentemente, a senectude, vai fazer com que a gente não acione valores. Então, é bom começar o trabalho no homem, na sua infância. Na realidade, no ventre, né, gente? Na realidade, no ventre. Quando a mulher pensasse assim, engravidei. E ela sabe disso, tão logo termine a relação sexual. Toda mulher sabe disso, né? Ela olha para o marido e fala, ah, cachorro. Ah, menino. Ela já sai da relação grávida. Toda mulher sabe disso. Deveria levantar da cama e começar o projeto de evangelização infantil. Porque o Espírito acompanha os seus pais muito antes da relação sexual. Acompanha no namoro. Então imagina, comecei a namorar, levar os meninos para a evangelização. Que os meninos? Uai, os meninos que você vai trazer para um dia. Ah, mas eu não tenciono ter filhos. Será? E aqueles que vão vir por porta dos fundos, né? Aqueles que vão vir sem você esperar. Então a evangelização deveria ser um trabalho muito antes da concepção. Para que quando acontecesse a concepção, o espírito já se sentisse tranquilo para o projeto. Porque a gente tem um projeto. Ninguém caiu de paraquedas na terra. E um dos projetos é o projeto de Deus. Olha que bacana. Um dos grandes projetos é o projeto de Deus. Todo mundo aqui tem uma missão com Deus. Se você ainda não executou, é bom você procurar saber qual que é a sua missão, porque você tem uma missão com Deus. Todo mundo tem. Os espíritos que estão reencarnando também têm. Eles também têm sua missão com Deus. E, para isso, na pergunta 383 de O Livro dos Espíritos, Kardec fala lá, estão imbuídos aqueles que estão sob o efeito da sua educação. Pais, educadores, evangelizadores, parentes. Quem tem criança em casa? Todos nós temos criança em casa. Se eu não tenho criança em casa, eu de uma certa forma eu lido com criança. E ela fica esperando que eu lhe ofereça o melhor. Muito bem. Dr. Bezerra de Menezes também coloca o seguinte, é óbvio que a preparação das mentes infanto-juvenis, à luz da evangelização espírita, é a melhor programação para uma sociedade feliz e mais cristã. Isso muito me interessa.
Nós iniciamos falando que estamos cansados de sofrimento. Eu quero uma sociedade cristã. Mas se eu não evangelizar a criança, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Então eu tenho que fazer o projeto de evangelização, participar da evangelização, evangelizar, para que a sociedade fique cristã. Eu estava assistindo hoje um programa de televisão, e vendo na reportagem, uma jovem de mais ou menos 12 anos, e esta jovem, ela estava afrontando autoridades. Afrontando autoridades. E ela dizendo, não adianta vocês me prenderem, vocês vão me prender, eu vou sair daqui 2 dias, eu estou na rua. E ela conversando com aquela autoridade, no caso um policial, como se ela estivesse conversando com uma pessoa da sua intimidade. Que tipo de espírito está na nossa frente? Por que a evangelização é tão urgente? Eu tenho que pensar. Que espírito eu estou criando? Olha as nossas crianças para vocês verem. São desafiadoras. São espíritos inteligentes. São espíritos capazes. Tem coisas que esses meninos fazem que a gente fica pensando, na minha época eu podia fazer esse trem, não. Tem hora que eu fico olhando em casa, gente, o que é isso? Será que desceu o inferno? Não, subiu, né? O inferno sobe. Será que subiu isso tudo? De onde é que estavam essas crianças? Ou então são espíritos extremadamente evoluídos, você fica questionando. De onde surgiu? Por que são tão inteligentes se o ciclo evolutivo não passa? Ele é natural. Por que eles estão com 7 parecendo que tem 12, com 12 parecendo que tem 17, e você fica ali sem saber o que fazer? Por quê? Então a evangelização tem esse perfil que é auxiliar as nossas crianças. É fazer esse homem feliz do futuro. Eu quero uma sociedade justa. Evangelize a criança. Evangelize a criança. E por que a evangelização espírita é esse pedestal? Porque ela vai ensinar para o espírito aquilo que nem a gente consegue entender. Por exemplo, uma criança de 3, 4, 5 anos sabe que ela é imortal. Na evangelização ela aprende isso. Ela não morre. Olha que bacana. Recentemente uma criança me disse assim, ô tia Sônia, quando a gente morre, a gente vai para onde? Aí eu falei assim, o corpinho vai para debaixo. Não, o corpinho eu sei. Eu quero saber a alma. E eu fiquei olhando a alma. A alma vai para onde ela tiver construído. Mas construído o quê, tia? Eu não sou criança. Construído o quê? Aí eu falei, os seus te ajudarem a construir. E quem são os meus, tia? Aí, eu. Falei com ela, eu sou seu. Eu sou esse pilar. Então, são crianças que conhecem a imortalidade da alma. Eu vim conhecer a imortalidade da alma agora. Eu ainda sou daquela geração que quando você ia num velório, você chorava terrivelmente. Porque a sensação é que o espírito tinha acabado. Eu ainda sou dessa geração. Eu ainda sou da geração que você não se imaginava conversando com um espírito desencarnado porque era assombração. Nossos filhos vê vovó, vê titia, com a maior naturalidade. Sonha com parentes que já desencarnaram. Rezam por eles. A minha neta ora pelo avô que desencarnou. Toma conta do meu vovô que está no plano espiritual, cuida dele lá onde é que ele estiver. Nem questiona se foi na zona umbralina, se está no plano espiritual superior, onde ele estiver. Olha que bacana. É uma geração muito fácil de receber informação. Por isso é uma geração que vai promover uma estabilidade cristã no planeta. Se eu investir nessa criança. Tá? E aí eu sugiro aos pais. Vai lá na sala de evangelização. Pergunte ao evangelizador qual é o tema que você deu hoje. Não pergunte somente à criança. Você tem o tema do ano? Você me daria o tema do ano para eu poder acompanhar o meu filho na evangelização? Eu não acompanho na escola. Por que não acompanhar na evangelização? Os evangelizadores vão me matar, né, gente? Mas é a verdade. Vai procurar saber o que está sendo dito ao teu filho. E quando chegar em casa, questione. Quando o teu filho tiver medo de dormir, pergunte para ele por quê. Você sabe que o espírito não dorme. Está com medo de dormir, por quê, meu filho?
Quando ele assistir um programa na televisão e ficar com medo, meu filho, isso é fantasia. Você sabe que isso não é realidade. Nós vamos poder falar assim. Essa é a urgência da evangelização. Evangelize teu filho. Ah, mas sair com o menino é tão danoso, eu estou vindo do serviço, eu estou cansada. Mas você gosta de espiritismo? Eu gosto. Adoro a doutrina. A doutrina me esclareceu coisas. Teve o poder de clarear o meu pensamento. Então eu amo essa doutrina que faz com que eu abra mão de qualquer possibilidade confortadora para estar nas questões espirituais. Se eu gosto, isso é bom para mim, traga teu filho para a evangelização. Faça questão que ele vá para a sala dele. Diga para ele, filho, hoje nós vamos à instituição e nós vamos aprender espiritualidade. Tá? O que você aprender lá, você conta para mim. E o que eu aprendi, eu vou contar para você. Saia da porta para fora discutindo o assunto. Filho, o que você aprendeu? Hoje falaram de que você vai para a sua sala aprender sobre evangelização. Gostaria tanto de saber o que você aprendeu lá. Discuta o assunto com o espírito. Já que nós estamos precisando discutir tantas outras coisas. E muitos de nós sem coragem para discutir. O adolescente chega em casa, você fica guardando. Esse menino está mexendo com droga, gente. Esse menino está mexendo com droga. Eu vou pedir uma pessoa para procurar saber se esse menino está mexendo com droga. Esse menino está muito esquisito. Eu não tenho coragem de ir lá falar com ele. Você está mexendo com droga, meu filho? Eita! Se ele abrir a boca e falar, eu tá mexendo assim. Tá assim. Por quê, mãe? Não, eu estou só perguntando, meu filho. É uma conversa. É uma conversa. Vamos conversar. Simples assim. Fica muito fácil quando você evangeliza o espírito, você falar de realidade. Eu me recordo como se fosse hoje. A minha neta foi chamada a atenção e ela veio de lá desesperadamente e se jogou em cima do sofá. E eu olhei para ela e falei com ela assim, o que foi, Sofia? E ela disse assim, não é nada, vovó. Eu falei, se não é nada, por que você saiu da sua casa chorando e veio para a minha? Você quer me dizer alguma coisa? Porque se você quer me dizer alguma coisa, vamos dialogar. Você sabia da importância do diálogo? Mas eu não quero falar. Então enxugue as lágrimas. E não tome atitude de artista, porque você não é artista. Isso é papel de artista. Olhe para mim, converse comigo, o que está acontecendo? E aí ela teve a oportunidade de dialogar. Eu fiquei impressionada com o diálogo dela. Eu fiquei me sentindo a pessoa mais importante de dialogar com uma criança. Ela me contou o que ela estava sentindo, ela me contou o que ela não concordava. E aí eu disse para ela, mas filha, você quebrou a confiança da sua mãe. Você quebrou a confiança da sua mãe. E aí eu falei com ela, sabe o que é confiança? Imagine um ovo na sua mão. E aí você deixa o ovo cair. Quando você deixa o ovo cair, o ovo não tem mais conserto. O que nós temos é alternativas. Você pode transformar o ovo num omelete, num mexido, mas cozido, nunca mais. Você pode até fritar o ovo. Você precisa reconquistar a confiança da sua mãe. E ela perguntou para mim, como que eu faço isso, vovó? Eu falei, vai lá no banheiro, enxuga essa cara, lava esse rosto, enxuga esse rosto, e encare a orientação da sua mãe como sendo uma benesse para a sua reencarnação. Sua mãe, no momento, é a sua maior educadora. Ela está te ensinando a sobreviver no mundo de caos. Ela foi lá, lavou o rosto, voltou e falou assim, estou muito melhor agora. Eu me senti a educadora do ano. Cheia de vida, né? Porque eu tive a oportunidade de ver um espírito adulto num corpo infantil conversando como um espírito adulto. É a eloquência da evangelização. Se você não leva o filho na evangelização, você tem duas alternativas. Bater, e não pode bater mais, então você mata. Matar é pior. Ou largar para lá, o que também não é muito bom. Porque uma mãe, um pai, precisa acompanhar seu filho até seus últimos instantes. E como mãe sabe que filho não tem idade, não é isso? Você fala, graças a Deus, esse menino fez 7 anos, acabou minha preocupação, acabou nada, começou. Terminou até 7. Aí ele começa 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ai, meu Deus do céu, Santo Antônio. Ô período difícil, né, gente? Quem tem adolescente em casa, levanta a mãozinha para mim.
eu vou orar por vocês. É bom também. Tá? O adolescente é uma gracinha, né? Cadê os adolescentes? Vocês são ótimos, viu? Se vocês estiverem no salão, vocês são ótimos. Mas nós, pais, precisamos fazer uma nova perspectiva de vida para o adolescente. Aí ele faz 15 anos, você fala, graças a Deus, acabou a agonia. Aí ele faz 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tudo de novo. Talvez até maior do que antes. Aí você transita no período até 21. Com a timo, que é a sua glândula, que é a glândula dele, são compactas na educação, e você pode educar até 18, quando ele faz 18, 21, está lá no livro dos Espíritos, né? De 15 a 20 anos, você fala, graças a Deus acabou, meu filho agora casou, foi embora, foi nada, e vem ele de novo com nora e mais menino. Acabou não, gente. E aí você começa a educar a nora, que veio de uma formação que não é da sua família. Você começa a educar o genro, que veio de uma educação que não é a que você constituiu na vida. Você volta a reeducar o filho, porque quando saiu bagunçou tudo que você tinha ensinado. E ainda tem 3, 4 netos. Santo Antônio, haja força moral. Evangelizar é a perspectiva. Traga teu filho para a evangelização, porque ele não vai voltar para casa sua, no futuro. Ele vai entender o mecanismo da educação. Dr. Bezerra de Menezes fala assim, muitos espíritos reemboscaram num corpo de carne com o objetivo de apressar o reino de Deus. O que nós sabemos? Tá, tem mesmo tudo isso que eu falei aqui, mas o que tem de espíritos superiores reencarnando para ajudar na estabilidade do planeta é sem conta. Se nós pararmos para respirar com calma, chega do trabalho e dá uma respirada. Larga tudo, larga serviço lá onde é que tem que ficar serviço, esquece o cotidiano, a pressão sofrida e comece a avaliar o mundo em que você vive. Quantas coisas positivas estão acontecendo na atualidade? Não, mas tem muita desgraça. Tá, mas 10 graças. Só 10. O que tem de coisas positivas no planeta está sem conta. Só não está passando ao meu olho por causa da minha preocupação com o mal. Então começa a pensar nas coisas positivas e vocês vão ver quantos espíritos estão reencarnando. E são superiores. Eu não estou falando de espírito elevado, eu estou falando de superiores. Para me orientar, para me inspirar, para me auxiliar na direção. Já estão no corpo de carne. E muitas vezes dizem coisas que eu falo, graças a Deus que esse menino existe. Reencarnam com um propósito de evitar quedas maiores dentro de casa. Tem muita alma nobre reencarnando para evitar danos morais na família, assassinato, crimes hediondos, a barbárie familiar, a podridão da falta de respeito ao parente querido, à família querida, o abuso sexual. Então esses espíritos reencarnam para alertar-nos, para sedimentar a família. Eu só não estou percebendo. Mas se eu parar, eu vou olhar no neto querido. A gente está vivendo uma experiência dessa. Nós recebemos atualmente um espírito, está aí com 1 mês e pouco, que está colocando a mãe no caminho. Está formando a mãe. A mãe não tem tempo para mais nada, só para cuidar daquele bebê. Você fala com ela em coisa do mundo, ela, não, eu tenho que preocupar com meu filho agora. A cabeça está ali, voltada para aquele espírito. E o espírito frágil, dizendo à mãe, faz bobagem e eu saio do corpo. Fica firme. Toda hora eu falo com ela, filha, vai lá conversar com o seu espírito lá, ó, sua dívida lá, senta lá. Vai lá. Hoje, na hora que ela estava dando banho, ela passou e falou assim, já bati o maior papão com ele, mãe. Falei com ele, você que acha que a conversa acabou? Acabou ainda não. Prepara que ainda tem mais assunto. Precisamos fazer isso. A evangelização infantil, norteia esse espírito, evangelize. Não tenha medo de trazer seus filhos à evangelização. Ah, mas ele vai ter medo de espírito de alma do outro mundo. Tem não.
adoram conviver com estes espíritos, porque a criança, em virtude da mediunidade limpa, enxergam espíritos da luz, tanto quanto enxerga espíritos das trevas. Cabe a nós o direcionamento. Não só a evangelização infantil, mas evangelizá-los também no lar. Diga a teu filho, põe a colher na mesa, vamos orar e agradecer a Jesus a bênção da alimentação. Diga isso ao seu filho. Espera aí, meu filho, não vamos deitar sem orar não, vamos agradecer a Jesus. Sabe o que está acontecendo contigo? Você vai deixar o corpo agora em cima da cama e você vai sair para o mundo. E eu não vou saber aonde você está, porque muitas vezes você pode estar atendendo à vontade de Deus, que o nosso companheiro falou na palestra no primeiro momento, fazer a vontade de Deus. Não foi assim que aconteceu com Jesus? Maria era uma boa mãe, e na hora que ela procura Jesus, Jesus estava fazendo a vontade de Deus. É normal numa criança, até 7 anos, ela ficar fixa no plano espiritual sobre a companhia e orientação dos espíritos superiores. Vocês podem pegar as obras e vocês não vão dar conta de espíritos até 7 anos de idade localizado em zonas infernais. Talvez até depois a gente encontre, mas até 7 anos, uma equipe espiritual de cunho elevado protege as nossas crianças, dando a estes espíritos orientações morais sistematizadas. Então vou contar uma coisa para vocês. A evangelização. Quem trouxe criança para evangelização, levanta a mão, por favor, que está lá na sala. Então deixa eu contar uma coisa para vocês. A criança que está recebendo a evangelização agora, nesse exato momento, ela está desde quarta-feira da semana passada, recebendo o mesmo tema que ela está recebendo agora na sala de aula. O plano espiritual tem a acuidade de orientá-la sobre o assunto da evangelização de hoje, todo dia, durante 8 horas sequenciada. Isso é só para a gente imaginar quanto o plano espiritual tem carinho, atenção e respeito com uma criança que está reencarnante. Então eles pegam essa criança, quando a mamãe põe lá para dormir, quando o papai dá o último beijinho lá e pôs para dormir, eles pegam essa criança, levam para o mundo espiritual. Imaginemos que o tema hoje seja reencarnação. Ela assistiu 6 aulas, durante 8 horas, falando sobre reencarnação. Quem trouxe isso para a gente foi a Federação Espírita, no encontro que nós fomos, e eles falaram sobre isso conosco. Todas as crianças até 7 anos de idade. Porque depois que ela faz 7 anos, ela encaixa no corpo de carne. E aí ela passa a senhorar os seus valores ou as suas desvantagens. Quanto menor a criança, mais preocupação a nossa em colocá-la em contato com o plano espiritual. Não se afrouxem. E não tenham medo. Traga para a evangelização. Ponha dentro da sala. Acompanhe a evangelização. Acompanhe o seu evangelizador. Pergunte o seu evangelizador. Tenha o tema da criança na mão, para que você saiba o que ele está recebendo agora. Como informação. Para transformar seu filho num homem de bem. Você nunca, a criança evangelizada, você nunca vai chegar na escola para saber quanto de trabalho ele está dando. Porque ele não vai dar trabalho na escola. A criança evangelizada. Você nunca vai precisar pegar essa criança e pedir a super nani para educá-la. Nunca. Você vai dar conta do trabalho. Porque você vai dizer para ela, filho, agora eu estou falando. E ela vai dizer, eu sei, mamãe, então escuta. E ela vai escutar.
Porque o que ela aprendeu na evangelização é respeitar aqueles que assessoram a sua reencarnação. Por isso eu tenho que saber a qualidade da evangelização espírita que está sendo oferecida à minha criança. Sem falar que ela não será uma criança propensa à viciação. Por quê? Porque ela vai saber que ela tem um corpo chamado perispírito que vai registrar todas as suas criações. E ela vai modificar. Um dia na sala de aula eu disse isso à criança. E eu falei com ela assim, o bom é que nós temos um corpo e esse corpo registra as nossas tendências. Quando a gente vai reencarnar, esse corpo vai modelar o próximo corpo nosso. O perispírito modela o próximo corpo. Ela disse assim, tia Sônia, e quando a pessoa bebe, fuma, briga? Possivelmente o corpo vem todo adulterado. Não é isso? Porque a pessoa estraga o corpo, na próxima reencarnação ele vai nascer adulterado. Ela disse assim, coitado do meu pai. Eu disse, por quê, minha filha? Porque o meu pai bebe demais. Demais. Ele chega lá na minha casa tontinho. Eu vou dizer isso para ele, tia. Eu falei, não diz não. Aprende só você, para que você não faça com o seu corpo, e aprenda com teu pai o respeito que você tem por ele. Deixa teu pai fazer o que ele acha conveniente. Ela não me obedeceu. Ela chegou lá e falou assim, ô papai, eu acho melhor você parar de beber. Você tem um outro corpo, sabia? Ele falou, sei. E você está estragando o outro corpo. O pai dela falou assim, quem te falou isso? Ele falou assim, foi a tia Sônia. E ela mostrou isso no livro dos Espíritos. O pai dela falou assim, fala com a tia Sônia para ele cuidar da vida dela, que ela não paga as minhas contas. E ele chegou lá e falou comigo, ô tia, chamei a atenção do meu pai, falei com o meu pai que ele precisa largar o vício. Eu falei, que bom. Mas meu pai falou que eu precisei cuidar da sua vida. E eu continuo cuidando da minha vida. Eu continuo cuidando da minha vida. Mas o recado foi dado. O recado foi dado. Então, quando você evangeliza, essa criança auxilia o outro. E muitas vezes o outro são seus próprios pais. Por isso Kardec perguntou, pode ser mais evoluído do que seus pais o espírito que está reencarnando? Pode-se, mais elevou-se. Porque o que a gente tem hoje é isso. Você leva teu filho à evangelização e ele tem um comportamento totalmente equilibrado. E os pais começam a ter que aprender com os filhos equilíbrio. Por exemplo, não dá para falar palavrão mais quando você leva uma criança na evangelização. Você senta o dedinho no armário e fala, meu armário querido. Não era essa a frase de antigamente. Não era, lembram qual que era? Agora não dá mais. Você vai falar palavrão na frente de uma criança que está evangelizando? Não pode, porque ela fala assim, nossa senhora, falou palavrão, vai para a Zona Bralina. E sabe o que é pior? A gente vai mesmo. A gente vai mesmo. Porque a metodologia de quem educa é o exemplo. E aí a gente tem que ter cuidado com o nosso exemplo, tá? Dr. Bezerra de Menezes diz o seguinte, é momento do planeta deixar passar na peneira da experiência os espíritos que terão as suas últimas chances. Está reencarnando espíritos superiores? Sim, muitos. Estão aí correndo na evangelização, em várias casas espíritas, aprendendo e agradecendo a Jesus. Mas igualmente está reencarnando espíritos perversos, que nós precisamos nos preocupar. Se você tem uma criança em casa e detectou uma perversidade neste espírito, evangelização nela. O que é que eu chamo de perversidade? Se nós somos pais equilibrados, nós acompanhamos as brincadeiras de nosso filho ou de nossos filhos. E de repente, você percebe um filho seu agredindo sutilmente a outra criança. Se não com verbo, com gestos. Se você percebeu isso numa criança até 7 anos de idade, antes que ela encaixe no corpo, traga essa criança para a evangelização. E diga a ela, vou encaminhar você para a evangelização. Eu percebo o que você precisa. Eu não vou
Vai sim. Eu não quero. Quer sim. Sabe por quê? Porque enquanto você não fizer a idade proveniente para querer, quem quer para você sou eu. E tem mãe que o filho tem 90 anos e ela ainda quer para os filhos. É assim que funciona. Não é assim? No lar, eu ainda digo aos meus filhos o que eu quero. Sem perda da autoridade. Pais conscientes não perdem autoridade. E quando eles dizem não, é não. Quando eles dizem sim, é sim. E o bacana é que o filho evangelizado sabe. Você não vai. Ele não vai lá pedir papai para ir, não. Ele não vai, não. Porque ele sabe que a ideologia do lar é marido e mulher. Pai e mãe. Marido não vai ficar contra a mulher. E pai vai educar tanto quanto a mãe. Olha que bacana. Então, quando o pai falar assim, meu filho, você não vai. Não vou nem pedir mamãe, que eu sei que ela não vai deixar mesmo. Pronto. Mais ou menos isso, viu, meu filho? Eu, mas a sua mãe nos entendemos. E aí não vai haver manipulação. Por que as crianças nos manipulam? Porque os pais se perdem. Né? E a criança sabe disso. O adolescente chega e fala, pai, deixa eu ir na festinha. Aí ele fala, pede sua mãe. Ou mulher nenhuma merece isso, né? Hoje mulher nenhuma merece isso. Isso é perversão. Isso é castigo. Se não existe inferno, quando um pai fala assim, pede sua mãe, ele declarou que o inferno é esse. Se não existe, vai passar a existir. E aí a mãe, que já enfurnou no inferno, né? E virou o Satã da coisa, ela vai dizer assim, seu pai deixou? Então ele te leva. O menino agora não quer saber de mais nada, o importante é que ele vai. O importante é que ele vai. A briga entre marido e mulher não é problema dele. Ele já sabotou pai e mãe. Então a criança evangelizada, ela não vai tomar essa atitude. Então eu não vou nem pedir a mamãe. Não vou nem falar com o papai, porque se a senhora não deixou, papai não vai deixar mesmo. É isso mesmo. E não tente jogar seu pai contra mim, porque não vai funcionar. Nós somos um casal, viu, meu filho? Então, tem espíritos reencarnando que estão dando um trabalho inimaginável. Dr. Bezerra de Menezes coloca o seguinte: nossas casas espíritas, todas as reuniões estão completamente voltadas ao entendimento ou ao atendimento e socorro aos que adentram no planeta, em razão da nova experiência na Terra. Então o que acontece? Um espírito ruim, e ruim no sentido de ignorante aqui, vai numa reunião mediúnica. Imediatamente o mentor espiritual sugere a ele a reencarnação. A única forma de transformar aquele espírito é se ele reencarnar. Por isso, todas as casas espíritas estão envolvidíssimas com o departamento de evangelização espírita. Muitas casas, este ano, nos chamaram para ter momentos como esse que a gente está tendo com vocês, para falarem da importância da evangelização infantil, mais de uma vez por ano, com o intuito de que a casa continue pelas vias da formação da evangelização, mas que os lares se estabilizem pelas vias da evangelização. Traga teus filhos, não importa, vem cantando com os meninos, põe um CDzinho lá de evangelização para ele vir cantando e ele gostar da casa espírita. Mesmo aquele que detesta espiritismo, mesmo aquele que detesta a religião, que é aquele espírito que veio de uma furna qualquer e que está reencarnado à força, porque no livro dos Espíritos está escrito, Deus lhe impõe a reencarnação com o objetivo de fazê-los melhorar. Então tem espírito que não queria estar reencarnado, queria estar livre, como o nosso companheiro falou na primeira palestra, livre relativamente, porque nem sempre liberdade é símbolo de fazer o que se quer, e muitos estão reencarnados nessas condições. Pensemos na evangelização como um projeto de vida. Para terminar, Dr. Bezerra de Menezes diz o seguinte:
O momento pede evangelizadores conscientes, sabedores e disciplinados o suficiente para auxiliar o espírito que reencarnou na atual missão. Aquele que você colocou seu filho, agora precisa modificar. Aquele que você entregou seu filho, agora, lá em cima, na sala de evangelização, também está numa luta interminável para não dar mau exemplo, para ser um espírito do bem. Sem falar naqueles requisitos básicos, como noções de pedagogia, noções de psicologia. E pais que se comprometam não em somente trazer os seus filhos para a evangelização, mas acompanhá-los assiduamente no desempenho da sua moral evangélica. Eu quero ter homens de bem no planeta, a começar dentro do meu lar. Sejamos pais responsáveis. Encaminhemos os nossos filhos para a evangelização desde o momento que eu tiver a noção de que possivelmente estarei grávida. Muita paz. Que Jesus devolva todos em paz aos seus lares. Obrigada, viu, gente?